Olá, irmãos, a paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica de hoje, continuando a leitura no livro de Josué. Então, a partir do capítulo 11, nós vamos ler hoje, amém? Então, já separa a sua Bíblia aí e vamos orar para iniciar a nossa leitura. Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigada, Jesus, por mais um dia aqui reunidos em Tua presença, para ler a Tua palavra, para ter comunhão contigo. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa liberdade de podermos estar aqui nesse momento. Obrigada por cada livramento, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Toma cada um de nós aqui presente em Tuas mãos, guarda nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que tudo esteja diante do Teu altar. Joga por terra, Pai, todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fala conosco nessa noite, que Teu Espírito Santo nos revele a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta. E então, nós lemos ontem em Josué, no capítulo 10, a conquista das terras do sul, né? Das cidades, né? Do sul ali de Canaã, da terra prometida. E agora a gente vai ver eles entrando aí e conquistando as terras, né? As cidades do norte, tá? Então, vou ler aqui rapidamente, porque essa parte de geografia bíblica não é muito meu forte, né? E vamos lá, então. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e o rei de Siron, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, da banda do mar. Os cananeus do oriente e do ocidente, ao Amorreu, ao Eteu, ao Ferezeu e ao Jebuseu, na região montanhosa, e ao Eveu, ao pé do Emon, na terra de Mispa. Saíram estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia da praia, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não tema diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante dos filhos de Israel. Seus cavalos alejará os seus carros e queimará a fogo. De novo, só para nos lembrar, porque ontem a gente vê, né, conforme Josué vai adentrando nas terras ali, né, vai exterminando todo o povo que morava naquela terra. E fica-se, né, um questionamento, talvez, de algumas pessoas, né? Por que o Senhor manda matar todos, enfim. Mas lembre-se que já lá no Pentateuco, quando a gente estava lendo Deuteronômio, Levítico, o Senhor diz que o povo de Israel ia adentrar na terra prometida. O Senhor fala também por que está tirando esse povo daquela terra, né? Uma terra boa, e era um povo iníquo, um povo pecador. E naquele tempo não tinha Jesus, né? Para nos justificar, para se aceitar o sangue de Jesus. O pecado, ele para quem, né, não conhecia Deus, acabava ficando, né? Muito assim... havendo essa consequência do juízo de Deus, né? Que ainda teremos, mas hoje a gente vive nesse tempo de graça, enfim, e ficará para um outro momento. Mas a gente ainda vê no Antigo Testamento, né? Esse juízo do Senhor vindo de forma muito, muito objetiva, né? Então, a instrução para Josué é essa, amém? Que elimine mesmo esse povo, até para que eles não contaminem o povo de Israel, né? Deixa eu ver qual versículo que eu parei. Quando eu paro para falar, às vezes eu acabo me perdendo. Os carros queimaram no fogo, né? Versículo 7. Josué e todos os homens de guerra com eles vieram de repente contra eles nas águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Feriram-nos e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa no oriente. Feriram-nos até não lhes deixar sobrevivente. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos aleijou e os seus carros queimou no fogo. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Hazor e matou ao fio da espada o seu rei. Hazor dantes era a capital de todos estes reinos. Todos que nele havia matou a espada, totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Hazor ele queimou a fogo.
Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os matou à espada, totalmente os destruiu, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre as colinas, exceto a Hazor, a qual Josué queimou. Todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si, mas a todos os homens mataram à espada até os destruírem. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenou o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel e as suas planícies, desde o monte Alqueque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por meio da guerra, as tomaram todas. A aliança que foi feita, né? No capítulo 9 que nós lemos. 20. Pois do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não encontrassem piedade alguma, mas fossem exterminados como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo veio Josué e exterminou os Enaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com as suas cidades. Não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gade e em Asdod. Assim tomou Josué toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e então a terra repousou da guerra. Amém? Então a gente vê, né, assim como o faraó, o Senhor endurecia o coração daqueles povos, né, para que realmente fossem à guerra com o povo de Israel, com Josué, porque o Senhor já tinha esse propósito, né, de dar-lhes essas terras, de vencer essas guerras. E há-se muitas discussões teológicas, né, a respeito desse termo de o Senhor endureceu o coração, no sentido de nós somos atraídos pelo Senhor, mas então há uma certa predestinação, aqueles que serão salvos, aqueles que terão seus corações atraídos pelo Senhor, né? Basicamente a gente pode entender que o Senhor, ele também não toca no coração a favor de Israel, desses outros povos, porque era o propósito dele mesmo que eles fossem eliminados. E aí você precisa fazer um estudo teológico um pouquinho mais profundo da palavra para poder compreender essa questão do Antigo Testamento, no Novo Testamento tendo Jesus, a religião, o cristianismo, né, sendo uma religião proselitista que prega a salvação através dela, através da conversão, que no Antigo Testamento não se tinha. É fato que alguns estrangeiros poderiam sim viver os costumes judaicos e crer no Deus judeu, no Deus de Israel, como a gente vê o próprio caso de Raabe, né, que nós acabamos de ver aqui no livro de Josué e vários outros. Mas era uma coisa mais rara e não era algo que fosse pregado para que essas pessoas aceitassem, né, o Deus dos judeus. Tanto que até hoje o judaísmo não é uma religião proselitista, né, que fica pregando, né, por aí para que as pessoas se convertam ao judaísmo. A pessoa que olha para o judaísmo, que entende, né, que é a verdade, que tem o seu coração voltado para aquelas práticas e costumes, para aquela fé, ele vai lá e então passa, né, a fazer parte dessa religião, ou se afilia a essa religião, enfim. Não é como o cristianismo, né, que nós temos essa ordenança de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, abrindo então, né, as tendas, alargando aí, enfim, a palavra do Senhor para todo e qualquer povo, né, e dando essas oportunidades de mesmo esses ímpios serem transformados através da palavra. Mas por isso que entendemos que a lei, ela não tinha esse poder de transformar as pessoas. Então, ainda que esses povos fossem
subjugados por Israel, né? Como os babilônios, né? Eles vão, invadem Israel, pegam o povo de Israel e levam para a Babilônia, lá com Daniel, enfim, o povo fica cativo na Babilônia. Israel, se fizesse isso, embora tivesse as leis para serem cumpridas, a gente sabe que as nações acabam se arrumando jeitinhos, não cumprindo, e principalmente o fato da idolatria, né? Era algo muito relevante para Deus. A gente vê, por exemplo, com Salomão, quando ele começa a se casar com muitas mulheres estrangeiras, e em um dado momento elas convencem ele de que elas possam ter um lugar para adorar os seus deuses, e assim então vai contaminando tanto o rei Salomão quanto Israel, e o seu reinado acaba caindo, né? Então, aqui a instrução do Senhor é essa, justamente porque a lei, ela não transforma, né? O que transforma é o Espírito Santo, que vem através de Jesus, do sacrifício, que escreve essa lei nos nossos corações, como Paulo fala lá no Novo Testamento. A gente já falou um pouco, né, sobre isso quando nós lemos o Novo Testamento. Então, só para dar uma esclarecida, talvez tirar alguma dúvida, enfim, o que eu posso aqui de cabeça conseguir compartilhar com vocês. Então, capítulo 12, os reis vencidos. Estes são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. Desde a Campina até o mar de Quinerete para o Oriente e até o mar da Campina, o mar Salgado, para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul abaixo das faldas do Pisga, como também o território de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salca, e em toda a Bazã, até a fronteira dos Gesureus e dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis das terras nas quais Josué e os filhos de Israel derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. Josué deu as suas terras às tribos de Israel como propriedade segundo as suas divisões. O que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, e o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o Diai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, e o de Geder, outro, o rei de Ormã, outro, e o de Arad, outro, o rei de Libna, outro, e o de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, e o de Betel, outro, o rei de Tápua, outro, e o rei de Éfer, outro, o rei de Afeque, outro, de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o de Azor, outro, o rei de Simron, Meron, outro, e o de Axaf, outro, o rei de Taanac, outro, e o de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, e o rei de Joquineão, do Carmelo, outro, o rei de Dor em Nefate-Dor, outro, e o de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo, né? Ele vem descrevendo aqui cada um desses reis, de cada uma das cidades que Josué tomou aqui, tá? Vamos ler o 13 também, mais um capítulozinho. Então, as terras por conquistar, né? Que vão ser conquistadas, né? Até aqui no capítulo 13. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já está velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. A terra que ainda fica é esta: toda a região dos filisteus e toda Gesur, desde Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, para o norte, que se considera dos cananeus, os 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, e o de Gade, e o de Ecrom. Ainda os Aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, e Meara,
que é dos Sidônios, até Afeque, até o território dos amorreus, como também a terra dos Gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Ramate. Todos que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, e os lançarei diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Reparte agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança a leste do Jordão, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à margem do vale de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Gesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salcá. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os Gesureus e os Macateus. Antes, Gesur e Maacate ficaram no meio de Israel até o dia de hoje. Ele vai começar a falar aqui, então, Josué, ele não toma toda a terra prometida, né? Ele toma algumas cidades, ele vai morrer antes que toda, né, esse domínio seja tomado. E o Senhor fala, você já está avançado de dias, você faz essa divisão de como vai ficar repartida a terra, e aos poucos cada tribo vai ter que ir tomando a sua terra para si. A gente vai ver, por exemplo, ainda com o rei Davi, algumas terras, né, algumas cidades sendo conquistadas. E aí, ele dá essa mesma instrução, né? Cada tribo que fosse tomar posse da sua terra deveria eliminar aquele povo. E aqui no versículo 13 do capítulo 13, ele vai falar, os filhos de Israel não expulsaram por completo os Jeruseus e os Macateus, que estão aqui em uma dessas terras acima que eu descrevi. Eles ficaram, alguns deles, vivendo no meio deles. E aí vai começar também alguns problemas decorrentes no futuro. A gente vai ver que com Josué eles faziam, né, aquilo dessa forma que Deus fala, mas a partir de então que cada tribo tem que tomar sua terra, eles vão se acovardando, digamos assim, né? E não vão eliminando por completo esses povos estrangeiros e deixavam eles ficarem habitando no meio deles. E a gente já falou sobre essas consequências desde o início, né? De que a gente está lendo aqui, né? Que o Senhor, de fato, eu acabei de falar, inclusive, ordena que se elimine esses povos para que não houvesse essa contaminação na cultura de Israel, né? Adoração a outros deuses e vários outros comportamentos que esses povos tinham e contaminariam Israel. Então, versículo 14. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, o Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. Foi a seu território desde Aroer, que está na margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina de Bom, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibna e Zerete Zahar no monte do vale, Bet-peor, as encostas do Pisga e Bet-gesimote, todas as cidades do planalto, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os líderes de Midian, Ev, Requem, Zur, Ur e Reba, líderes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Baalaão, o adivinho, filho de Beor, com os demais que por ele foram mortos. Né? Aqui a gente vê de novo Balaão, no momento então que ele morre, nesse momento de vingança, de tomada do povo de Israel. 23. E ficou sendo o Jordão a fronteira dos filhos de Ruben, esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e suas aldeias. Deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o território de Jazer, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está na frente de Rabá. Só para que vocês lembrem, a gente está citando aqui Moisés, porque lá atrás Moisés fala, né? Quais as tribos que iam receber suas terras, suas heranças, que a gente vê que a tribo de Levi não recebe porque ela serve ao Senhor, e todas as tribos deveriam separar um território para a tribo de Levi dentro do seu território, porque eles fazem esse serviço ao Senhor. Então, quando ele fala, deu Moisés herança à tribo de Gade, ele está falando lá atrás, quando Moisés, então, diz, né, através da ordenança do Senhor, que
tal tribo receberia herança, e aí ele vem descrevendo qual território é a herança dessa tribo que Moisés já havia falado que eles receberiam herança, tá? 26. Desde Hebom até Ramate, Mispa e Betonim, desde Manaim até o termo de Debe. E no vale Bet-Aram, Bet-Nira, Sucote e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, tendo o Jordão por termo até a extremidade do mar de Quinerete, o lado oriental do Jordão. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que seu território foi desde Manaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Isto foi o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, a leste do Jordão, no lado oriental de Jericó. Vimos lá no final de Deuteronômio. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Amém? Então amanhã nós continuamos, se Deus permitir, a partir do capítulo 14, e todos esses nomes estranhos são nomes de cidades, né, são um pouco diferentes, até pela língua ser diferente da nossa, e para quem tem essa curiosidade geográfica, você pode jogar na internet um mapa, um atlas, mais ou menos desse tempo, né, conquistas de Josué, algo nesse sentido, você vai conseguir visualizar o território com essas cidades que a gente está descrevendo, né, ou para quem tem atlas bíblico, né, que vem com esses mapas, enfim. Aí é interessante, de repente você consegue ter uma visualização melhor. Se você é novo por aqui, você não tá, a gente tem um grupo no WhatsApp que ele é fechado, você precisa solicitar para entrar, e por lá eu coloco aviso quando a live vai ser mais tarde, quando porventura eu precisar adiar algo nesse sentido. É só você deixar no comentário, né, que me manda seu número, enfim, eu adiciono você lá. E outra coisa também que o pessoal tem dúvida, às vezes eu mando o link da live no grupo e vocês me perguntam que hora vai ser. Quando você entra no link, ele aparece no canto da tela, em um desses dois cantos. Fica aquela imagem de capa, né, que eu coloco para vocês, Josué, e tem embaixo descrito a hora que vai começar aquele vídeo. Inclusive fica um sininho, e se você clicar no sininho aqui por baixo do vídeo, o YouTube mesmo te notifica quando o vídeo entrar aqui ao vivo, tá bom? Então é uma forma de vocês conseguirem, quando eu posto o link mais cedo, vocês conseguirem visualizar a hora que vai entrar o vídeo ao vivo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Ontem foi muito legal ver os comentários de vocês aqui, né? Bastante gente online. Então sempre que vocês puderem, se você estiver ao vivo ou se você estiver assistindo gravado, não tem problema, não deixem de curtir o vídeo e de deixar um comentário com boa noite ou qualquer coisa referente à nossa leitura que possa ter te chamado a atenção ou que você queira compartilhar. Mas não deixe de comentar para eu saber que você esteve aqui também comigo. Amém? Então amanhã, se Deus permitir, nós nos vemos aqui de novo às 8 horas da noite para continuar lendo o livro de Josué. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.